processo que eu vou usar em termos de regra. Depois existem os químicos, que também existem um conjunto de parâmetros químicos, quer orgânicos, quer inorgânicos, quer os metais pesados, que também são aspectos que têm em conta em termos legislativos na maior parte da legislação a nível europeu. Depois, mais uma vez, é verificar o que é que a tecnologia me remove e que sistema de operações de processos que eu tenho que juntar para minimizar os riscos. Outros compostos químicos são tratados também nas águas residuais e nem sempre são abordados do ponto de vista legislativo na reutilização, têm a ver com produtos farmacêuticos, antibióticos, os radionuclídeos naturais, hormonas, produtos de higiene pessoal, retardantes, ou seja, alguns produtos aqui químicos que têm alguns potenciais dos reguladores endócrinos e que, apesar dos tratamentos terem bastante eficiência, há uma componente que vai conseguir sempre passar e que normalmente não é tida em conta na avaliação de riscos, mas que se deve prever, ou seja, no seu futuro, olhar para estes parâmetros. Pronto, eles são um conjunto que afetam as nossas hormonas em vários sítios. Hoje em dia já há um conhecimento maior, mas ainda há um desconhecimento grande sobre os seus efeitos e, portanto, há que ter atenção quando se faz uma avaliação de risco. Neste caso, no sistema endócrino, como é que eles vão afetar e vão passar e vão chegar até nós usando água residual tratada. Portanto, podem afetar a tiroide, o pâncreas, o parranais, ovários, testículos, hipófise, ou seja, há um conjunto de produtos que nós usamos, quer na nossa vida pessoal, que depois, quando chegam ao meio ambiente, podem, com uma exposição contínua e durante muito tempo, causar problemas mais tarde em termos de saúde. Portanto, envolve aqui vários, eu não vou estar a especificar, envolve aqui alguns, os pesticidas. Aliás, quando nós falamos em pesticidas, eu costumo dizer que a agricultura biológica é muito engraçada, mas antes da agricultura biológica temos que saber qual é o solo onde eu vou ter a agricultura biológica. Na Alemanha, por exemplo, fizeram um estudo aos alimentos provenientes da agricultura biológica e conseguiram provar que, afinal, em termos de químicos, não eram tão diferentes dos que usavam os pesticidas. Porquê? Porque os solos onde estavam aplicados, durante muitos anos, tiveram sujeitos a pesticidas persistentes que ficam lá. Ou seja, o biológico hoje tem que se pôr uma interrogação e tem que ter atenção muito nisso. Portanto, aqui desde os pesticidas, aos organogenados, aos alquifenóis, são aspectos que devemos ter em conta em um futuro quando pensarmos no risk assessment destes sistemas. Portanto, os aditivos, os metais pesados, etc. Portanto, os produtos farmacêuticos, eles também passam em termos de, e afetam-nos, como eu vi, podem criar vários tipos de doença, ou neoplasias ou potenciais. Claro que não são efeitos visíveis a olho nu, de um dia para o outro, são efeitos, são com estudos retroativos, perspectivos do futuro, é que se conseguem pegar estudos que demoram muitos anos. Portanto, e daí nem sempre é fácil mensurá-los. Aqui apresenta as conclusões. Os compostos examinados estão presentes nos efluentes em várias concentrações, no entanto, o estuário pode ter efeitos de diluição, como é óbvio, considerando que há várias espécies de valor comercial no rio, portanto, eles podem também chegar, através dos nossos bioacumuladores, chegar até a nossa exposição. Os antibióticos também acabam por criar outros problemas, também, hoje em dia as pessoas quase que se automedicamentam, usam antibióticos de uma forma discriminada, não é? Por acaso, a Direção-Geral de Saúde cada vez faz mais recomendações para ter cuidado de usar antibióticos, só usar quando necessário, estritamente. Porquê? Porque eles depois vão aparecer a nível dos estuários, podem desenvolver espécies multiresistentes e que daí nos dificulta depois todo o processo. Portanto, e vocês podem ver aqui que alguns sistemas de tratamento removem 80%, 90%, 90%, mas quer dizer que há sempre uma componente que passa e que de alguma forma ele vai aparecer nas linhas de água. Se forem águas tratadas, aparecerem águas tratadas. Se forem descarregadas diretamente numa hídrica, hão de aparecer numa hídrica e mais tarde ou mais cedo hão de aparecer na nossa água de consumo humano. Portanto, aqui apresentam-se alguns estudos que foram feitos em Portugal e fora, portanto, sobre esta problemática. Aqui apresenta a presença de compostos, ou seja, eles já começam a aparecer em números de análise, porque as empresas que fazem distribuição já começam a detectar nas nascentes ou nas meios de água estes problemas, já começam a aparecer em pequena concentração, mas eles estão lá. Pronto, e por fim tenho aqui um conjunto de bibliografia e agradecer a vossa. Tentei apenas de lançar pistas, não se pode discutir isto tudo, leva uns dias, mas pronto, foi para lançar pistas para a discussão.